Já grava porque o mundo. Tipo, Noé, você pode pegar por tipos. Aí tem aquela parte que eles saem da arca, eles oferecem, não sei se você viu, eles oferecem Sim. sete espécies de cada. É porque Deus se agrada, né, daquilo que a gente oferece a Ele pela nossa fé. Então, mas de uma forma, tudo que é aceito por Deus tem que ser puro. Não sei se você viu. Aí ele fala, Deus fala para Noé que seriam das sete espécies que eram justamente as sete espécies puras. E Deus faz essa diferença de animais puros e animais impuros. E toda essa diferença em si, que a gente, né, para quê, não entende, mas é para um significado maior, né, em si. Que, tipo, naquela época, podia ser mais categórico, só que o significado de oferecer algo puro para Deus é porque só o que é santo e agradável pode estar diante dele. Então, tipo, Jesus é o sacrifício puro, né? Gente, a minha internet, às vezes, vocês travam. Eu tô travando? Não? Mariduína, Oi, meu amor, boa Eu travo. noite. A boa paz do Senhor. noite. Mas o Senhor também tá semana missionária. Gente, de janeiro é uma semana. Janeiro é um mês muito bom, né? A igreja tá cheia. Aqui também, a gente. Eu sou da igreja da irmã Liduína, né? Na verdade, ela é da sede, aí eu sou da congregação, aí de setor. Começou a semana missionária hoje, né? Isso. Eu perguntei ao seu pai por você. Aí ele falou: ela é regente, ela não podia vir. Eu estava tão feliz que eu tivesse, a Yuri. Aí acabou que a gente teve que fazer as troca de regente. Aí eu regi o de hoje. Eu falei, gente, não eu ia pra sede. Mas é bom, né? Sim, Foi bom começar. muito. Aí, quando a gente faz esse trabalho de missões, vocês podem até levar, se vocês conhecem alguém, pode falar do Sky Center, porque aí quem já, né, tem esse desejo no coração já é mais fácil já querer se juntar. Que nem eu falei, a gente aqui é ter disposição, né? A gente vai, tem pouco tempo, às vezes tem pouco conhecimento, pouco prática, né? A gente vai começar ainda a falar para esses povos. Só que se tiver disposição, a gente já tem nas nossas mãos já para servir, já para o reino. Mesmo a gente pesquisando. Você conseguiu, irmã Lidwina, pesquisar um profeta, assim, que aponta para Jesus, que você escolheu? Ah, eu estou lendo João. E hoje à João. noite foi pregar. Sim, e hoje à noite João foi discípulo ou pregar João Batista? João Batista. Ah, tá aí. Esse eles aceitam. É que João discípulo, eles não aceitam ainda, né? Ainda, no caso, não vou Não? aceitar. Não, até Jesus só. Aí, como o João é discípulo de Jesus, eles não estão aceitando. Não estão aceitando, é que não tá no Corão, né? Escolhe o outro. Não, E João Batista eu vou lendo, eu aceita. estou João lendo Batista tudo. aceita. João Batista aceita. Olha, eu estou acompanhando tudo o que você está colocando, eu estou lendo, eu estou aprendendo. Está entendendo? O que você coloca, os versículos, tudo, eu ouço os áudios que você fala, eu estou acompanhando tudo para me aprender. Já até junto, irmã Liduína, você falou de João Batista, a Jaine também, ela colocou aqui no chat, ela vai pesquisar, começar a pesquisar João Batista. E eu não tinha visto Sim. que ele está aqui. A Manu entrou. Manu também, se tiver um profeta, você tem algum que você pensando assim, que aponta para Jesus? Pode tanto ligar seu microfone, pode digitar no chat, você fica à vontade. O Jonathan entrou. Jonathan, consegue ouvir? Paz do Senhor a todos. Consigo sim, Sassá. Aí sim. Chegou do culto? Sim, aqui termina um pouco mais cedo. Que bom. Você conseguiu, Jonathan, pegar um profeta que aponta para Jesus? Olha, entre Moisés e Abraão, eu acho mais interessante a história de Abraão, até porque é onde começa, né? O sacrifício, o detalhamento da lei em si. É um dos primeiros, né? Ó, porque na Isso. ordem, a gente tem aqui Adão, aí Adão aí que ela enviou, da parte da semente, né? Que virá da semente da mulher. Então, nascimento mesmo, alguém que se fez carne, né? Se fez carne, se fez homem. Aí já tem Adão. Aí depois Enoque, mas passa bem rápido. Noé, a Poliana pesquisou de Noé,
mas ele não é tão claro assim, né? A abordagem sobre Jesus. Aí é tipos, é a gente encontrar tipos, sabe? Essa questão de explicar talvez seja mais difícil para o muçulmano em si, né? Mas que nem Noé, Deus ele dá aí tem os animais e Deus pede dos puros, né? Das 7 espécies. Tá lá todo o dilúvio, quando finalmente eles saem, tem o sacrifício. Aí tem até o arco-íris, né? Que hoje o povo fala, arco-íris é o símbolo da LGBT. Só que o arco-íris, realmente, Deus ele formou o arco-íris no céu, porque Deus faz todas as coisas, né? Que Deus ele formou o arco-íris para a gente olhar e ele quer que a gente lembre. Sempre que vocês verem o arco-íris, lembrem que eu estabeleci paz com o homem e eu nunca mais vou tomar a terra por dilúvio. É que na época foi por causa do pecado do homem. Aí ele tomou tudo por dilúvio. Mas assim, tem o fim do mundo, né? Por água não vai ser, talvez, talvez por fogo será. Mas que até essa terra não vai ficar. Mas ele lembra da paz. Aqui eu também estudei, Manu, do islamismo. Continuei. Isso que eu falei, a gente está fazendo esse planejamento para nos nortear para a gente continuar caminhando. Só que nem se vocês ainda tiverem necessidade de estudar o próprio islamismo, eu estudei essa semana bem mais do que eu tinha estudado nas outras vezes. Então, tipo, a gente vai acumulando, sabe? Juntando. Só que a gente tem esse planejamento para a gente dar aquela caminhada, assim, de passo a passo. Mas se vocês quiserem, sempre tem aquele grupo Halsa, aquele lá não sai, sabe? As mensagens, sempre tá lá o que a gente foi fazendo. Então, vocês podem ver, a gente fez na outra vez sobre o islamismo. Aí a gente está estudando os profetas agora. Aí, se vocês perderem uma lição, vocês ainda permanecem naquela, mas vai pegando já, para não ficar parado lá. Pode ficar tranquilo e participar das chamadas. Que a gente, mesmo que você não pegou, aí não consegue se achar, sabe? Não se perde. Carol entrou. Ó, aí de Noé, Eber, Selá, aí Abraão. Aí o que você vê de Abraão, Jonatas? Que é Abraão mesmo, né, que você escolheu. Isso. Eu estou estudando o clássico, né? O sacrifício de Isaac, como que aquilo aponta para Cristo. Na verdade, é exatamente esse ponto que eu estou estudando, como é que eu vou começar um diálogo. Porque se eu começar com a palavra errada, ele já fecha o coração ali na hora e eu pedi oportunidade. Então, é justamente essa estratégia que eu estou estudando. Como que eu vou introduzir para que lá na frente eles entendam que Isaac é um tipo de Cristo e que nós também deveríamos estar no lugar de Isaac. Só que nós somos poupados para que o cordeiro morresse no nosso lugar. Foi o que Abraão fez. Que até Deus proveu um cordeiro, né? Na hora Isso, e esse cordeiro é Cristo que morreu por nós. Porque tanto que a palavra sempre fala, né? Vai ser convencido, o Espírito Santo convence do pecado. Então era o nosso eu para estar lá morto, né? Era o nosso eu para diante de Deus, a gente seria sacrifício, né? Aí a parte do convence do pecado, da justiça, porque Deus é justo e a sua justiça seria sobre nós, e do juízo, que é o julgamento dos nossos pecados. Só que aí foi o juízo em cima do cordeiro, do animal inocente. Então, aqui a gente pega o Noé lá, que a gente falou que era o animal puro, que Deus ele aceitava. E tem muitas partes, né, da Bíblia dos animais, essa diferenciação. E Deus, que é aquilo que é puro. E até, vamos dizer, a ave. Aí Deus purificava, mandava lavar. Então, era tudo diante dele, só poderia ser puro. A gente pegou bem a ideia de sacrifício, né? Jesus como sacrifício. Sim, sim. Até anotando assim, tipo, isso que é bom, porque a gente precisa de estudo de Jesus. Aí, quando a gente está estudando profetas do Antigo Testamento, a gente está estudando de Jesus, porque se eles falam do sacrifício, Jesus é o perfeito sacrifício. Se eles falam sacerdote, mais alguma coisa você fala de Abraão? Não, o principal é isso. Em Sayori, eu tô com uma dificuldade, assim, não é uma dificuldade, é algo a ser vencido. Pelo menos aqui na minha região aqui, nós fomos ensinados a evangelizar de uma forma. Então, quando a gente aqui está tentando evangelizar por uma pessoa que é muito influenciada pela cultura muçulmana, se a gente for evangelizar como nós fazemos aqui, o coração da pessoa já vai travar, porque a gente já começa falando da Bíblia, já começa falando da divindade de Jesus,
já começa falando que Jesus é o único Senhor, é o único Deus. Se a gente for falar isso para o muçulmano, a gente nunca vai ter oportunidade. Então, tem que saber andar, é caminhar em ovos. É porque ele já fecha Não, o ouvido, né? Ele não vai escutar. isso, isso. Eu acho que é por isso que aqui para a gente é mais fácil pregar o evangelho e lá é mais difícil, que a cegueira ela é muito maior. É isso que você... Porque que nem... seria ótimo se a gente pregasse de Cristo direto, sabe? Sem precisar ter aquela questão de perguntar do Alcorão, do Corão. Mas só que é que quando eu vou assim, né? Eu mandei alguns atos para o povo do Paquistão. Aí eu fui fazendo esse teste, né? Falei, vou falar, não vou nem citar a questão de profetas, vou só mandar em relação a mim, né? Eu falei, mandei um áudio, né? Porque eu mandei um áudio assim, nossa, eu falei, tem alguém que me ama demais, demais. Tem alguém que me ama tanto, mas eu machuco essa pessoa. Eu machuco por causa dos meus erros. Eu machuco por causa daquilo que eu tenho feito. Mesmo que uma mentira, mesmo que um erro, por essa pessoa me amar tanto, eu estou machucando. Só que independente de todos os meus erros, toda vez que eu errei, continua me amando. Aí eu falei, né? E essa pessoa é Jesus. Aí eu mandei, só uma pessoa, logo ela, Jesus, que isso? Vou fechar o áudio. Não, segurei a atenção. Aí eu falei, é Jesus. Aí eu falei assim, porque todos nós pecamos. E diante de Deus, a gente tem machucado a ele, porque o pecado, ainda que pode ferir os homens, qualquer pecado afronta primeiramente a Deus. Por isso que, olha, o povo ficou bravo com Jesus, que Jesus falava, seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque só Deus que pode perdoar pecado, né? Tipo, eu posso perdoar algo que você fez contra mim, mas o que eu fiz com uma outra pessoa, aí você olha, eu fiz algo contra o outro. Aí você fala para mim, Sayuri, seus pecados estão perdoados. Assim, mas quem é você, sabe? Tudo que a gente faz um contra o outro, e qualquer pecado é contra Deus primeiro. Então, quando Jesus falava, Deus perdoa pecado, aí a gente entende que, tipo, Jesus estava falando que ele perdoa pecado, e ele é Deus. Mesmo que não era nada a ver com ele, sabe? Jesus entrando no meio da briga do outro, seu pecado tá perdoado. E aí, tipo, a pessoa, mas você não tá nem aqui, eu que tenho que perdoar o outro. Mas Jesus é Deus, né? Então, a questão de ele perdoar. Aí, eu não comuniquei ainda, né? A princípio, eu falei, não falei que Jesus é Deus, eu falei dos meus pecados, da justiça, do juízo. E aí, eu falei de Jesus como sacrifício, que é justamente essa ideia que a gente está pegando. O Jonathan até falou bem, a gente abordar os muçulmanos a partir dos profetas, porque eles são aceitos no Alcorão. Então, nesse sentido, a gente vai comunicando, perguntando. Talvez a melhor abertura que a gente tenha é fazer essas perguntas, sabe? Eu tô lendo o Corão, então você pode falar assim, eu tô lendo o Corão e eu tô lendo a Torá. E a Torá é os 5 primeiros livros, né? É Gênesis, Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Aí esses 5, então você começa a conversar com eles, e aí eles vão ter na percepção, a Espírito convence da justiça, do juízo, do pecado, né? Pecado, juízo, justiça e juízo. Nessa ordem, assim, porque a pessoa entende, né? Nossa, eu tenho pecado. Aí eu enviei para eles um áudio. E tava bem claro, assim, né? Aí uns percebi que não são tão fluentes em inglês, mas é do Paquistão. Tipo, a Nigéria, eu acho que a gente não vai ter esse problema, porque todo mundo da Nigéria entende inglês e perfeitamente. Então, graças a Deus, a gente pode enviar tanto escrito, inglês, áudio, aí vai dar. Agora, do Paquistão, teve uns que não entenderam, teve uns que entenderam, porque eles falam inglês fluente, e ignoraram, tipo assim, totalmente ignoraram. Outros eu falei, eles, mudaram de assunto, tipo, how are you? Como você tá? Eu fiquei, não, eu mal trabalho aqui. Coloquei todo mundo na lista de transmissão. Aí eu fui vendo, né, o que o povo ia falando. Aí tinha uns que responderam mesmo, né? Que ouviram a palavra. É muito bonita essa palavra. Aí eu, muito bonita, mas eu quero que o bonita que entre no seu coração como espada. Espada, né, que vai até a alma e espírito. Aí alguns foram, então, tipo assim, talvez porque eu fui direto nessa abordagem, eles não tiveram tanto essa percepção. Mesmo que foi muito claro, às vezes se a gente começar por eles serem muçulmanos, a partir daquilo que eles conhecem, que são esses profetas, a gente pode trazer o entendimento deles. Aí eles vão pensar, né? Porque isso que é legal, a gente não pode parar de pesquisar o islamismo, porque quando eu vi, lembra que eu falei para vocês, gente, não teve nem criatividade, né? Colocou, o Corão fala de Abraão, fala de Moisés. Por quê?
E se você vê na história, é muito legal isso, porque isso fala como que a gente tem que guardar a nossa fé e saber explicar a nossa fé. Porque o Maomé, olha isso, quem que foi Maomé que escreveu o Corão, né? Ele estava na Arábia, a Arábia Saudita hoje, que tá em todo o Oriente Médio, mas ele morava na Arábia Saudita. Aí ele no comércio, pensa assim, vendendo, a família dele era pobre, então ele vendia, tinha contato com as pessoas, tinha contato com comerciantes. E a partir desse contato, ele ouviu judeu. Você vê? Não foi invenção dele, não foi revelação do anjo Gabriel, foi realmente ele na cabeça dele, na cabeça no sentido porque ele viveu o quê? Ele viveu conversando com os judeus. Então ele conversava, né? E os judeus a gente sabe que fala dos profetas. Você vê que eles, entre aspas, estavam compartilhando a fé. Entre aspas, não, compartilhavam a fé com Maomé. Os judeus compartilhando a fé de um único Deus. Isso era importante porque hoje tem, não sei se vocês viram, o muçulmano, o principal lugar para eles é onde tem aquela pedra preta, né, que chama Caaba. E lá adorava deuses, não era um único Deus. Na época de Maomé, era vários deuses. Então, pensa assim, Maomé, ele realmente ouviu a palavra, e essa aqui é a questão, sabe? Ele ouviu a palavra de um único Deus. E entrou no coração dele a palavra, porque todos os outros adoravam vários deuses, eram muitos. E aí Maomé, ele viu essa percepção e ele aprofundou assim de ouvir que há um único Deus, criador de toda a terra, que ele é justo, ele é justiça. E Maomé foi escrevendo essas coisas porque ele tinha contato com os judeus. Só que aí tá, né? A gente tem o Antigo Testamento. E ele teve contato com cristãos. Aí você. O telefone tá tocando aí. Doida. Doida, depois. Aí você pode desmutar depois. O próprio Corão em si, ele traz, primeiro, do Antigo Testamento, que é da Torá. Então, por quê? Porque os judeus falavam. Aí pode entrar, pode colocar, desmutar, tá, irmã Lina? Pode ficar à vontade. Que eles falavam e tinham contato com os judeus. E aí depois eles tiveram contato com os cristãos, né? Então, essa questão do muçulmano, ele aceitar esses 5 primeiros livros, né, de Adão, Abraão, dos profetas, e mais ainda, né, porque eles têm como profeta Davi, Ezequiel, Salomão, Elias. Então, eles têm muitos profetas do Antigo Testamento, porque Maomé ouviu dos judeus. E aí Maomé ouviu de discípulos de Jesus, só que não eram discípulos, né, João? Não, eram cristãos, só que passaram para ele heresia, né? Porque ele ouviu o quê? Ele ouviu justamente cristãos que falavam que Jesus não era Deus. Então, pensa naquela época, né? Que hoje a gente tem a Bíblia, claro, a gente lê assim, a gente abre e tem a abordagem do Antigo Testamento e totalmente apontando para Jesus. E a gente tem um entendimento, você olha depois Atos, Paulo, o tempo todo falando que Jesus é um mistério revelado de Deus, que todo sacrifício apontava para Jesus, o sacerdote era Jesus, que Jesus trouxe salvação. Só que naquela época não era tão claro assim. Naquela época Jesus morreu e muitas pessoas ainda, e a igreja ficou mais de 400 anos debatendo isso. Como Jesus era carne, como Jesus podia ser matéria, porque matéria é ruim, a nossa carne só quer pecar, como é que Jesus ia ser homem? Aí tinham outros, né, que falavam, e eu passei as heresias para vocês. Ah, não, Jesus só podia ser espírito. Então ele era tipo um fantasma, camarada, né? Passando. Ah, Jesus, ele não é Deus. Deus não tem parentes. Deus, ele é único. Então eram várias heresias e Maomé ouviu uma delas sobre Jesus, que é Jesus não é Deus, Jesus não é filho de Deus, ele é um ser, um homem muito usado por Deus, é um profeta enviado. Aí ficou nisso. Pode falar, Isabel. Então é bom a gente sempre citar, né, já que você estava perguntando sobre os profetas que citavam Jesus, né? Toda a Bíblia é cristocêntrica, né? É bom a gente falar isso. Que o centro de toda a Bíblia é Jesus Cristo, né? O sacrifício dele, o plano de salvação de Deus, né? Para a humanidade. Então, desde do primeiro livro da Bíblia até o último, nós vamos encontrar palavras que vão nos dar respaldo sobre a pessoa de Jesus, né? Isso é bom a gente falar não só nos primeiros livros, mas com a Bíblia inteirinha, né? A Bíblia é cristocêntrica. É só lembrando isso aí, que é legal a gente ter essa ideia, porque se a gente for pesquisar em toda a Bíblia, a gente vai encontrar algo que nos remete à pessoa de Jesus. É isso aí.
Mas é assim mesmo. Isso que é bom, porque mesmo que eles não tenham a Bíblia, né, inteira na sua crença, eles tenham só a primeira parte, a gente tem uma revelação completa. Então, e isso é muito importante de quando vocês forem começar a pregar. Porque quando vocês começarem a pregar, por isso que a gente tem a parte do estudo antes de pregar, para a gente ter aquela base firme de fé, porque eles vão perguntar, eles vão falar, e vão falar, Jesus não é Deus, Jesus ele não afirmou ser Deus, ele não falou explicitamente, aí depois, como que pode um criador ser três em um? Então a gente tem que ter uma tal base de fé que a gente é sólido, a gente não vai bambear para lá, para cá, e a gente ainda consegue explicar para eles essa base de fé. Sayuri. Pode falar. E outra coisa também é que depois que a gente estiver em oração e a gente for pregar o evangelho para essas pessoas, com certeza Deus vai nos dar formas de chegar até essas pessoas. Às vezes as formas que Deus usar você não vai ser as mesmas que vai usar o irmão Jonatas, né? Ou a Gisele. Deus pode usando de forma diferente. É lógico, com a mesma intenção, mas às vezes vai chegar e às vezes falar sobre o dia, sobre a nossa vida presente aqui, e isso daí vai ser uma porta de onde a gente vai poder entrar para falar da pessoa de Jesus. O Espírito Santo vai abrir, dar essas oportunidades para a gente, né? Através de uma amizade. Eu assisti alguns vídeos sobre o islamismo, né? E como abordar essas pessoas, né? Então, eu não sei se vocês já tiveram contatos com eles, assim, todos que estão aí na reunião tiveram contatos, mas eles são pessoas muito amigáveis. Eles escutam, eles são muito respeitosos, né? Não sei se você teve essa impressão, sabe? É que é do país, né? Depende da questão. A maioria é muito amigável, porque, de uma forma, a maioria já te chamou, não foi você que chamou essas pessoas, mas você começa a conversar. A única questão é o entendimento, né? Porque que nem eu peguei, aí eu não trouxe essa abordagem a partir do que faria eles pensar a partir da religião deles. Eu falei mais ou menos que nem você falou, de uma situação do dia a dia, né? Então, trazer, que Jesus, alguém, eu falei, alguém que me ama muito, eu erro, mas ele continua me amando. E é Jesus, né, que pagou. Só que eles não, por ser tão, às vezes, tão direto, eles não pensaram, ou não, não tem nada a ver com isso, tipo assim. Então, às vezes, continuando, aí pode ser que eles pensem, eles raciocinem. Uhum. É isso aí, desculpa incomodar. Imagina! Isso aqui não me incomoda nada, não. Pode sempre abrir o microfone. A Ítala entrou. Você ouvir? Ítala, você trouxe um profeta? Você quer falar o profeta que você trouxe? Que você colocou no grupo? Isso eu coloquei no grupo. Como eu te falei no privado, eu fui checando mais o livro de Gênesis, não especificamente o profeta. Aí acabei verificando que boa parte dele se refere a Abraão, né? Do que Deus falou a Abraão, que foi o que eu coloquei no grupo. Adão não tem muita coisa, como eu te disse, né? Só aquela pequena passagem mesmo que fala sobre após a queda do homem, né? Que Deus fala em relação à semente, que se refere a Cristo. Eu não foquei mais em Adão, não, só algumas partes em relação a Abraão, que é um dos profetas que eles acreditam, É que não né? tem muito de Adão mesmo, né? É só da parte que eles erram, e é muito importante do pecado original, que aí já diverge, né? Foi até você que colocou. Ele foi perdoado, Adão foi perdoado. Então, tipo assim, não teve não sei no Corão em si, né? Se ele traz a abordagem, vai vir aquele que vai ser da semente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente, que é no sentido de vencer a morte, que o pecado entra, a morte entra. Quem então vence a morte? Se por um homem entrou a morte, entrou o pecado, pelo outro, que é a semente da mulher, sairia. Mas aí eles falam, mas é sempre assim, Alá é misericordioso, né? Alá é misericordioso, não precisa de sacrifício, não precisa disso, não precisa daquilo, você se aproxima de Alá
e Alá é o único Deus. Então, não tem filho. Alá não tem filho, porque Deus não tem filhos, Alá. Então, vocês vão ver isso. A gente tem que ter aquela base sólida. Então, vai ser muito importante até a questão do planejamento de hoje também, dessa semana. E pode estudando os planejamentos que a gente já teve, que é dos profetas do Antigo Testamento. E agora, que nem eu estava até falando, né? Maomé, ele escreveu e ele só sabe dessas coisas porque ele conversava com judeus, fazendo comércio. Então, a partir do comércio, ele ouviu os judeus e ele escreveu no Corão. Tipo assim, não foi aquela questão de revelação em si, mas ele foi ouvindo, né, do comércio em si e foi escrevendo. Até que na história mesmo, contando assim em detalhe, né, ele falou para a mulher dele: Olha, eu acho que eu estou tendo e Deus está falando comigo. Deus está falando comigo revelações, porque na época todo mundo adorava vários deuses na Arábia Saudita, que hoje é Arábia Saudita, né? Naquela época não sei qual era o nome. Mas aí tinha aquela pedra e era várias adorações. Então ele teve a sensibilidade e pode até, a gente pode dizer assim, que o espírito no coração dele sensibilizando que é o único Deus, porque ele ouviu os judeus, ele estudou Moisés, estudou Abraão, e essa é a questão muito importante, que foi justamente ele encontrou com cristãos, só que cristãos que pregavam que Cristo só foi um profeta, ou seja, não entenderam a missão de Cristo, não entenderam nada de Cristo, né? Até porque quando Jesus perguntou para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Aí, tanto que quando Pedro falou, tu és filho, né? Que ele, não sei se vocês lembram. O que ele falou, gente? Que até eu tô esquecendo. Tu és filho. Vocês lembram o que ele Alguns, respondeu? ele fala que alguns falam que ele é Elias e outros falam que ele é profeta. Aí Jesus pergunta, mas e você, Pedro, o que que você acha? Aí ele fala, eu acho que tu és o filho de Deus. Então ele é filho de Deus mesmo. Falei, certeza que é filho de Deus que ele falou, mas vai que não era na minha cabeça. E ele falou exatamente, filho de Deus. E o tempo todo, né? Aí vocês vão ver que Jesus, ele não fala claramente, eu sou Deus, eu sou Deus. Mas ele faz tanta coisa que só Deus pode fazer, e não só por fazer de milagres, mas as atitudes de Jesus. Então, eu falei, ele perdoar pecados que não eram nada a ver com ele. Tipo, um brigou com o outro e Jesus, eu te perdoo. Aí eu, oxe, e Jesus tá perdoando porque ele fez contra mim? Só que todo pecado é contra Deus. Aí, tanto que eles ficavam bravos, e aí Jesus falava assim, nossa, o que é mais fácil? Eu falar, levanta-te e anda, porque ele levantava e andava, ou eu falar, os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque o mesmo Deus que tem poder para fazer o morto andar, para fazer o morto andar, o morto viver, né? E o paralítico andar, é o mesmo Deus que pode perdoar, é o único que perdoa pecado, porque a gente pode perdoar as afrontas um contra os outros. Só que toda afronta é primeiro diante de Deus, é contra Deus. Então Jesus perdoava e aí por isso que eles ficavam bravos. Seja, esse vai ser o planejamento, né, dessa semana, porque o planejamento de agora foi dos profetas antigos. E o muçulmano, ele crê nos evangelhos. Então, o planejamento dessa semana vai ser Jesus. Atos, atitudes, falas, tudo que Jesus fez que apontava que ele é sacrifício, né? Porque primeiro porque se a gente já chegar como Deus, Deus, mas sacrifício, sacerdote, né? Que é o sacrifício cordeiro, sacerdote, salvador, filho de Deus. Tudo que aponta. Porque, na verdade, só o Filho de Deus poderia ser o sacrifício perfeito mesmo, né? Então, não tem designação. A gente está o tempo todo, que nem a Isabel falou. O planejamento da semana passada foi dos profetas, foi de Jesus, porque a gente estava, o que aponta para Jesus? E agora é justamente a partir dos evangelhos, porque eles têm os evangelhos, né? Eles falam, não está no Corão, né? Tá tudo alterado, mas eles ainda falam assim, a gente crê que o evangelho foi enviado. Para vocês entenderem, é tipo assim, eles têm o Alcorão, só que eles não leem a Bíblia, sabe? Eles têm o Alcorão, mais ou menos assim. Eles falam assim, né? Que primeiro veio o livro de Moisés, o livro dos judeus, que é os 5 primeiros, depois veio os evangelhos de Jesus, e depois o Alcorão. E o Alcorão meio que resumiu tudo. Meio, né? Daí eles falam, é o último livro. Então, ultimato, sabe? Vocês não precisam ler os outros, tanto que eles não leem, a maioria, que pelo menos muçulmano que eu falei, nunca leu a Torá, nunca leu os evangelhos de Jesus, porque
já tem o Corão para eles. E aí eles falam, não, o Corão, a Bíblia foi deturpada, então o Corão tem todas as coisas e tudo certinho, porque estava tudo explicado, tudo revelado. É tipo como se fosse assim, estava imperfeito, sabe? A parte do Torá ainda estava imperfeito, mesmo que ele já começava a ser porta-voz de Deus, só que o Corão é perfeito. Então, eles não têm o Evangelho, só que a gente vai usar o Evangelho, então não sei se na hora da abordagem a gente vai falar, vamos começar a falar de Jesus, o que ele fez. E aí eles falam, não está no Corão. Porque justamente as falas de Jesus e as atitudes que mostram que ele é filho de Deus, creio eu que não está no Corão. Creio eu que só está nos evangelhos. E não tem jeito, a gente vai abordar o que está no evangelho, porque não dá para usar o Corão para pregar, dá só para começar a falar com eles. Mas para pregar, a gente vai usar a palavra, né, que é a palavra de Deus. Então, essa semana vai ser de Jesus. O que Jesus ele fez, as atitudes, os sinais que apontam que ele é Deus. E perfeito, não sei se o Jonathan tá tendo, vai ter a EBD, a gente tá na mesma EBD, né, das revistas. A dos jovens é Jesus, o tema, Jesus, Filho de Deus. Foi hoje o tema, eu falei, gente, era já a direção do Sky Center, que ele, pela revistinha, 7 sinais que Jesus é Deus. Então eu falei, gente, 7 sinais, 7 milagres. Falou do vinho, né? Jesus, água, agora é vinho. Falou da parte do paralítico, levantou do cego. Então, tem milagres que Jesus, além de fazer, que não é muito diferente, mas assim, a gente não foca só nos milagres, porque os milagres, de uma forma, não que todos possam fazer, né? Mas já fizeram outras pessoas milagres. Eu não sei se vocês lembram. Moisés foi diante de Faraó, e Faraó teve os magos, e os magos fizeram milagres. Então, até aí não é milagre, exatamente só Jesus que fez. Mas Jesus fez milagres que também ninguém fez, como ressuscitar. Porque poder para dar vida o inimigo não tem. Poder para que a época, né, Faraó foi lá e falou: Moisés fez isso. Aí os magos lá também fizeram serpentes, né, virar o cajado lá, virar o cabo. Só que Jesus foi o único que deu vida, que fez milagres, que tem relação com a vida. Então, Jesus fez milagres, fez coisas que nenhum faria, e ele disse coisas que é justamente a gente pegar umas falas de Jesus que elas não são, assim, para o homem. Então, quando ele afirmava perdoar pecados, fala Jesus, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou... Gente, tanta coisa que Jesus fala que ele é, que você fala, gente, se a gente só falar isso, tá vendo como tá tão claro que Jesus afirmou ser filho de Deus? Mesmo que ele não falou, eu sou Deus, ele estava claro. Pode falar. Tem uma parte na Bíblia que as pessoas ficam, os discípulos se voltam para Jesus e pedem: Senhor, mostra-nos o Pai. Jonatas deve lembrar disso. Esse aí mesmo. Esse é muito bom. Aí ele fala: vocês estão há tanto tempo comigo e ainda não viram, né? Não reconhecem o Pai? Quem vê o Filho, vê o Pai, né? Então, essa é a identidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele faz parte da Trindade, né? Como a gente pode dizer aqui, é como um cachinho de uva, né? O cacho de uva, ele é representado pela uva com todos os grãozinhos, né? Como é que eu posso falar? Gomos. Os gomos, né? Formam a uva. A Trindade é a mesma coisa. Ele é Deus. Jesus é Deus. Ele faz parte dessa Trindade, então ele é Deus. Né? Vai cair, eu vou abrir outra. Acho que tem 1 segundo para cair. Aí eu abro outra e envio para vocês.